Olá, eu sou a pastora Salônica. É muito bom te receber aqui no meu canal. Eu tenho postado vídeos semanalmente de devocionais, pregações. Eu tenho certeza que pode edificar muito a tua vida. Quero te agradecer. Se você está inscrito nesse canal, tem curtido os meus vídeos, compartilhado, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Se inscreva aí, curte o vídeo e me ajude a compartilhar essas mensagens. Hoje eu quero falar sobre algo muito interessante. Quero falar sobre o que nós temos anunciado para a próxima geração. Quero falar sobre culto doméstico. Eu tenho apenas 35 anos e há uma diferença muito grande do que eu vivo e do que algumas pessoas 10 anos mais novas que eu vivem. Houve uma mudança muito grande na nossa geração, nos nossos costumes, na nossa maneira de ver Deus, no evangelho que tem sido pregado. Eu sou de um tempo onde semanalmente o meu pai reunia toda a família e cantávamos e ele pregava para nós. E nós éramos encorajados a compartilhar a palavra. Sabe, todos os dias à noite eu também sento com meu filho, conto uma historinha e oro. Mas há um tempo atrás, o Senhor começou a me incomodar. Por que não continuar o que meu pai começou? Por que não fazer aquilo que ele fez comigo? E aí eu comecei a reunir a minha família, os meus filhos, eu e o meu esposo, e a gente começou a fazer um culto doméstico. Então todas as segundas nós separamos um tempo para a gente ficar, cantando, orando, ouvindo o que as crianças têm aprendido de Deus, compartilhando a nossa vida, compartilhando as bênçãos, compartilhando as histórias da nossa vida, como que Deus fez isso, como que Deus fez aquilo, quanto tempo nós oramos por isso, por aquilo. E nós temos visto assim que tem sido algo muito importante. No começo, eles ficavam espreguiçando com sono, eles estavam correndo o tempo inteiro, mas quando a gente começava o culto, eles começavam a espreguiçar, e falar que estava com sono. Até que há 2 semanas atrás, o meu esposo precisou se ausentar na segunda. E quando ele chegou, a gente acabou esquecendo de fazer o culto. E no outro dia, o meu filho falou assim: mãe, você sentiu falta de alguma coisa? Falei: não. Nossa, nós não fizemos o nosso cultinho, porque ele chama de cultinho. Nós não fizemos o nosso cultinho. Falei: filho, verdade. Ele: nossa, eu senti muita falta. Realmente, aquilo que nós ensinamos, aparentemente, não faz tanta diferença, mas a verdade é que faz sim. É que a diferença é feita lá no coração e muitas vezes eles não demonstram. O salmista diz, no Salmo 145, versículo 4, que uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos e eles anunciarão os atos poderosos do Senhor. Sabe, é um costume dos judeus, os pais sempre contar tudo o que aconteceu, com eles aos seus filhos. Se você for ver lá em Josué, capítulo 4, versículo 20 em diante, diz assim: e em Gilgal, Josué ergueu 12 pedras tirado do Jordão e disse-lhe aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que os tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de todos nós, até que tivéssemos atravessados. Ele assim fez para que todos os povos saibam que a mão do Senhor é poderosa. Então os judeus, eles têm um hábito de ensinar os filhos, não só a palavra, como a sua profissão, era cultural isso, eles levavam os filhos para ver eles trabalhando. E eles começavam a ensinar a profissão aos filhos a partir de 12 anos. E a Torá é lida e inculcada na cabeça das crianças, porque aquilo que se ensina na primeira infância realmente fica na mente. As coisas que meu pai me ensinou sobre Deus, eu fiz teologia 4 anos, mas o que meu pai me ensinou está guardado no meu coração. Tudo que ele me ensinou, tudo que ele me fez viver está muito guardado no meu coração. E nós precisamos fazer isso, inculcar a palavra do Senhor. Não apenas fazê-lo, repetir versículos, mas nós precisamos
é ensinar a palavra, é dar testemunho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, dar testemunho daquilo que Ele fez, contar as histórias da nossa vida, edificar a fé deles, né? Nós precisamos ter esse tempo, porque na nossa sociedade as crianças ficam mais tempo na escola, muitas crianças que ficam o dia inteiro na creche, né, para a mãe e para o papai trabalhar, né? Os pais têm se ausentado muito de casa e nós não temos tido tempo para fazer isso. E nós precisamos arrumar tempo, porque enquanto nós não falamos sobre o nosso Deus, sobre o Deus verdadeiro que nós servimos, enquanto nós não mostramos o que Deus fez, como Josué fez, colocou pedras e falou, quando seus filhos perguntar o que são essas pedras, vocês vão falar que o nosso Deus abriu o mar, que o nosso Deus fez nos atravessar em terra seca. Vocês vão mostrar para os filhos de vocês o Deus que vocês serviram. Então nós precisamos ter esse tempo, porque enquanto eles estão na escola, na creche, as professoras estão falando, estão ensinando, estão passando valores. Que valores são esses? Nem sempre são aqueles que nós cremos. Hoje, com a ideologia de gênero, então, nós precisamos reforçar o ensino dentro da nossa casa. Nós precisamos passar tempo ensinando. Eu sei que muitas pessoas até ficam em casa, mas não têm esse tempo com o filho de ensinar a palavra, de orar, de contar histórias da vida, da sua vida, né? De afirmar a identidade do filho, porque a gente fica em casa, mas a maioria das vezes nós estamos no celular, continuamos trabalhando, continuamos respondendo as mensagens, né? Porque a nossa vida é assim, é uma loucura, tá todo mundo sempre atrás da gente, a gente tá sempre tendo que resolver alguma coisa. E aí, quando vai passando o tempo, o nosso filho vai ficando adolescente, eu tenho visto muitos adolescentes assim, eu não sei se eu acredito muito em Deus. O que essa geração conhece de Deus é o que foi passado. O que nós conhecemos de Deus é o que foi passado. Quando nós temos uma família que exalta ao Senhor, os filhos crescem com a mentalidade de reino. Eles crescem conhecendo o Deus da mamãe e o Deus do papai. A experiência que os nossos filhos precisam ter com Deus não é apenas do culto de domingo. Pensa só, uma semana tem 7 dias. E aí o seu filho só ouve a palavra uma vez no culto. Todo dia ele ouve músicas nada a ver. Na escola, crianças falando palavrão, crianças contando derrotas familiares, né? Professores induzindo a ideologia de gênero, professores dizendo que eles podem ser o que quiser, escolas que dão para as crianças opção de usar roupas de menino ou de menina, de brincar com brinquedos de menino ou de menina. Então eles estão todo o tempo sendo influenciados de uma maneira ou de outra. E qual é a influência que eles têm tido da casa, da família? O que a família tem passado? Gente, se a gente perder isso, a outra geração não vai saber nada de Deus, porque os nossos filhos não têm nada para contar. Vocês estão entendendo a seriedade de você passar para outra geração os feitos do Senhor? Fale com seus filhos sobre a tua conversão. Fale com seus filhos sobre como foi a primeira vez que você encontrou com Jesus, que você teve uma proximidade com Jesus, como foi a tua primeira oração. Fala para o teu filho como foi as respostas de oração. Ensina o teu filho a amar a Jesus. O culto doméstico é para isso. Eu quero te convidar a resgatar este valor, esse princípio, essa cultura de cultuar nas casas, de cultuar nos lares. Eu quero te convidar a resgatar a cultura de chamar amigas para falar sobre Jesus, fazer um café da tarde e falar sobre Jesus, e falar sobre o seu reino, e falar sobre a sua vontade. Eu quero te convidar a resgatar esses princípios, a resgatar, porque muitas vezes nós chegamos à igreja, sentamos na mesa com os nossos filhos, e o que nós ficamos falando? Do louvor que a gente não gostou, da palavra que a gente não entendeu, de como aquela pessoa que pregou é chata. E é essa mentalidade que nós estamos criando nos nossos filhos a respeito da igreja e de Jesus. Há muitas crianças que não permaneceram no caminho do Senhor depois de adulto, porque a mentalidade que foi gerada nelas a respeito de igreja foi horrível. Talvez você tenha maturidade de conversar algumas coisas, mas os seus filhos ainda não. Então você precisa observar o que você tem passado para ele, o que você tem levado para ele.
né? Porque daqui a pouco ele não vai mais querer ir na igreja, daqui a pouco ele não vai mais querer mais Jesus. Passe para o teu filho o que Deus está fazendo na tua vida. Fala para ele, ensina para ele. Por mais que muitas vezes pareça que não está entrando, mas está sendo tudo gravado. A mente da criança é como uma esponja, ela vai sugando tudo. Então, se eles passam 12 horas longe de casa, 8 horas dormindo, nós temos aí 8 horas para fazer algo com eles. Orar, cantar, ensinar louvores, falar sobre o que Jesus está fazendo, o que Deus fez, porque a gente coloca os nossos filhos em tanto curso em inglês, informática, matemática, Kumon, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente não tem tempo de levar a criança na célula, de levar a criança na programação da igreja, de falar de Jesus para ela, de orar com ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí quando elas chegam na adolescência, na vida adulta, a mentalidade que elas têm não tem suporte para aguentar a pressão do mundo. Então fale de Jesus. Tenha cultos na tua casa. Testemunha Jesus. Testemunha o Jesus que você serve com as tuas palavras, né? Testemunha. Se você fala de Jesus, mas você é mentirosa, você fala de Jesus, mas você fala palavrão, você fala de Jesus, mas na tua casa as pessoas têm hábito de beber, de fofocar, junta todo mundo para falar dos outros, não adianta. Porque parece que tem uma lacuna aí. Nós somos responsáveis sobre o que a próxima geração vai saber sobre Jesus. Tá aí um desafio, tá aí uma responsabilidade lembrada, né, para que nós possamos fazer isso com as nossas famílias. Deus te abençoe. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com alguém. Tchau!